Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, canal do Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, casa de São Francisco de Assis, de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambinda da Cachoeira. Sinta-se acolhido pela egrégora espiritual da nossa casa. Que seja de paz vossos pensamentos e sentimentos. O nosso tema de hoje, o nosso bate-papo, é para falar sobre o medo. Né? Que tipo de sentimento é o medo? O medo é um sentimento que nos causa muita angústia, muita inquietação. Quando estamos diante de um perigo real, de um perigo imaginário ou de uma ameaça. É uma sintonia que nos traz muita insegurança nas diversas situações da nossa vida, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né? Diante da pandemia, com dimensões mundial, e todos nós, nesse período, estamos passando por medo de pegar essa pandemia, a não ser aqueles que estão aí sem utilizar máscara e álcool gel, né? Acham que é uma gripezinha. Na verdade, também o livro do Espírito nos fala, quando as pessoas dispõem de uma certa coragem, essa coragem também pode levar ao suicídio, porque as pessoas acham que aquilo ali não é real. Bom, o medo gera uma desorganização emocional e psíquica, gerando doenças como fobias, né? Síndrome do medo, do pânico, uma série de outros fatores psíquicos que mexem, que interferem na nossa vida. O medo, ele está presente em todo momento da nossa vida e em parte deles. É preciso que a gente possa entender e que a gente possa estar trabalhando esse medo de forma diferenciada. No último encontro da ceia, Jesus Cristo com os apóstolos, ele estava falando, é chegada a hora, e Simão Pedro, um de seus apóstolos mais conhecidos, né? Pedro falou, ninguém tocará no mestre na minha presença, nem que eu tenha que usar a minha espada. E Jesus, olhando para Pedro, falou, Pedro, ainda hoje, antes do dia raiar, você estará me renegando por 3 vezes. E logo após o martírio da cruz, Pedro andando, né, pela cidade, ele é apontado por várias pessoas como um seguidor do Cristo. Ele nega. Por que o Pedro nega? Não porque ele quis, mas negou por medo. Assim também foi Pôncio Pilatos, quando lavou a sua mão, quando julgou e entregou na mão dos sumos sacerdotes da época de Jesus Cristo. Lavou a mão por medo. E esse sumo sacerdote da época condenou e crucificaram Jesus Cristo por medo de perder o seu espaço naquela parte política e religiosa que eles tinham muita força. Então, dito isso, é para que a gente tenha noção do que o medo é capaz de fazer em nossas vidas. Principalmente aquelas pessoas que têm um medo cristalizado, ou seja, um medo em excesso. Esse medo, ele começa um pouquinho antes da gente estar reencarnando, porque alguns espíritos, no processo reencarnatório, sentem o peso de estar botando essa roupa de carne aqui na Terra. Na maioria das vezes, eles têm receio, eles têm medo de retornar à Terra, quanto espírito encarnado. E aí, lá na coordenação da reencarnação, no mundo espiritual, esse espírito é preparado para voltar à Terra. Que aí dão uma certa garantia, conversam, que a nova jornada dele é de superação. Bom, chegando aqui na Terra, nós temos os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que nos amam, que sem maldade nenhuma, nos tratando bem, nos querendo bem, começam a colocar os medos da infância em nossas cabeças. De que forma? O boi da cara preta, o velho do saco, o homem da capa, se você não comer, você vai ser, o velho do saco vai te levar. Então são algumas brincadeiras que é feita durante a infância. Há pouco tempo eu vi um casal falando isso com uma criança de 3 anos, me deu um pouco de receio, porque já começa a embutir na cabeça daquela criança o medo da infância. Aí daí vem o medo de dormir sozinho,
o medo de estar no escuro, um medo que vai acontecendo na infância. E depois tem o medo da adolescência. O medo da adolescência vem insegurança na vida, principalmente se for filho de casais que já tem uma vida meio atribulada, já ligada ao medo, o medo de sair de casa, o medo de uma bala perdida. A bala perdida está tudo bem, o pior é quando a bala acha. Eu falo a bala achada que é a pior que tem. Medo de andar à noite, medo de frequentar em algum lugar, medo de ser assaltado, enfim, são os medos materiais. Medo de fazer uma prova, medo de uma matéria nova que é colocada para esses adolescentes. Então, são os medos que vão surgindo da infância, adolescência e depois ele é adulto. Ele é adulto, na maioria das vezes, esse medo já está cristalizado em sua mente. Aí é a parte mais difícil. Aí as pessoas chegam à nossa casa, procuram as religiões para cuidar desse medo. Esse medo já vem lá de baixo, embutido no nosso subconsciente, que traz sequelas muito sérias em nossas vidas. Né? Você, por medo, você deixa de fazer muitas coisas. Você evita algumas coisas que podiam ter sido muito melhor na sua vida. Você tenta encurtar um caminho. Você tenta fazer o possível porque o medo está dentro de você. Aí é um medo de sair de casa, um medo de andar numa rua escura, é um medo de encarar a realidade da vida, é um medo de superar as vicissitudes da vida. Então são os medos que as pessoas já trazem no seu subconsciente. E no momento que vivemos não é diferente, nós estamos diante de uma pandemia, né, que está assolando o mundo todo. Então esse medo, quando ele é real, ele é natural. O medo que eu quero me referir aqui é um medo que você impõe, que você cristaliza, que tudo você tem medo. Eu conheci uma moça que falava, eu não vou no terreiro de Umbanda, que eu tenho medo dos espíritos. Eu falei, é mesmo? A senhora está tinha que ter medo mais das pessoas encarnadas do que no terreiro. Lá no terreiro a senhora vai ser acolhida com muito amor, com muito carinho, vai sentir a tranquilidade como eu sinto na minha casa. E ela foi a um terreiro e falou, poxa vida, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nem numa igreja eu consegui sentir essa paz que eu sinto hoje no terreiro que eu frequento. Me agradeceu por isso. Então, cada vez que nós demonstramos o nosso medo, é importante que nós possamos entender como superar esse medo. Joana de Ângeles esclarece, Joana de Ângeles é mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela esclarece que o melhor antídoto contra o medo são as orações, são as informações, através das palestras, de um vídeo como esse, para fazer essa pessoa entender que o medo é um problema a ser superado. E quando você supera isso, você começa a entender melhor até o que você está fazendo nesse plano material. Então, assim, eu falei um pouco do medo. Por quê? Porque o medo está norteando muitas atitudes, às vezes sem pensar. Né? As pessoas, mas não é só ter um medo, o medo limita você uma série de coisas. Aí eu volto a falar aqui, quando o medo impõe um limite e é saudável, aí eu tenho medo de fazer essa coisa aqui que a consequência vai ser muito ruim. Tá, essa é uma forma de você ter pensar o medo de forma administrativa. Mas quando qualquer coisa você coloca um medo no meio, aquelas pessoas que não saem de casa porque têm medo de tudo, já estão vivendo a síndrome do medo, do pânico, né, do isolamento, e que não resolve. Aí você tem uma série de doenças que vão estar chegando a você porque você abriu essa porta. O medo ele é interessante, sentimento, mas desde que você controle ele. O medo não pode ser em excesso. Aí você não pode ter medo da vida, não pode ter medo de superar um problema, você não pode ter medo de uma doença, porque você tem médico, você tem enfermeiro, você tem uma série de pessoas que podem estar lhe ajudando naquela situação, principalmente as questões psíquicas. Porque o medo, ele é um sentimento que pode trazer destruição para uma vida. Esse é um ponto que eu queria falar para vocês, que eu quero estar abrindo o coração para falar nisso. E quando as pessoas chegam numa casa espírita, num terreiro, no Cuca nós acolhemos vários tipos de pessoas, com vários tipos de sentimentos, com vários tipos de medos. E na maioria das vezes, o medo através de um passe, de um trabalho, de uma corrente, de um banho de erva, que é para energizar aquela pessoa, afastar aquelas coisas negativas, né? Principalmente as pessoas pessimistas. Por mais pessimismo, o medo se faz presente o tempo todo.
E aí você, entrando na influência do medo, você tem aqueles espíritos afins, que vão estar te acompanhando, porque praticam aquele mesmo tipo de entendimento, de situação que você está cristalizado em suas mentes. E nesse sentido, eu procuro falar aqui com relação ao medo, que o medo é uma etapa a ser superada em nossas vidas. Para isso é importante que nós possamos estar em oração. Orar e vigiar é sempre bom em qualquer momento, mas no medo é principalmente disso. Esse medo, quando é um limite que impõe uma outra etapa na sua vida, até então a gente respeita, mas o medo não pode estar acima de qualquer coisa na sua vida. Eu não vou andar de avião porque eu tenho medo do avião, eu não vou fazer uma viagem porque eu tenho medo de viajar. Então as pessoas têm que entender que essas etapas que surgem às vezes com medo em nossas vidas são para ser superadas. E quando a gente consegue superar a etapa do medo, um novo horizonte se desponta para todos nós. Então finalizo aqui o meu vídeo dizendo que em nome do nosso Pai Oxalá, nesse momento, que dia 22 de abril, dia 22 de maio, passado, a nossa casa, o Cuca, completou mais 16 anos de luta, de trabalho, de caridade, de amor, de fraternidade. Então eu quero, nesse momento, agradecer aos dirigentes da casa, o Gregório, a dona Marilene, os meus irmãos médiuns, que tentamos fazer o melhor para que o Cuca e a Umbanda seja cada vez uma religião melhor, acolhedora, que possa fazer mudança na vida das pessoas para melhor. Agradeço também os consulentes, as pessoas que participam direto e indiretamente da nossa casa, dizer que é um orgulho estar com esse logotipo do Cuca aqui no nosso peito, mas é um orgulho que nos deixa assim, de muito pé no chão. A nossa casa é uma casa humilde, que a caridade é o nosso foco e o amor é o nosso objetivo. Que o nosso Pai Oxalá possa afastar todo o medo dos nossos corações e fazer a superação de cada um. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Oxalá nos abençoe.